Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nesta manhã. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os amados irmãos para falarmos um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. No primeiro capítulo da carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, eu vou ler do verso 26 ao verso 29. Falar sobre a vocação dos santos. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos orar. Querido Deus, queremos te louvar, ó Pai, nesta manhã de domingo, por estarmos aqui, Senhor Deus, na tua casa. Queremos te pedir, ó Pai, que teu Santo Espírito esteja nos conduzindo nessa manhã, neste estudo da tua palavra, Senhor Deus. Que corações estejam abertos, preparados, ó Pai, para ouvir a tua voz, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, de cada um, abençoa essa tua igreja, fortalece essa tua igreja, ó Pai. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o texto aqui fala sobre vocação. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Reparai, pois, na vossa vocação. E o tema que eu gostaria de dar nessa manhã é a razão do nosso chamado. Isaías, no texto de Isaías 42, 6 e 7, eu vou ler para os amados. Isaías 42, 6 e 7, diz o seguinte: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então Deus nos chamou para uma missão, para uma função, para chamar os cativos, tirar os cativos do cárcere, e aqueles que jazem em trevas, abrir os olhos dos cegos e ser luz para os gentios, mediador da aliança. É isso que Deus nos chamou, a razão do nosso chamado. Meus amados, nós estamos no final do ano, e todo final do ano a igreja, o conselho, ele se preocupa em escolher pessoas para os cargos do próximo ano. Esse ano, um ano atípico, né? Por causa da pandemia, os cargos foram os mesmos, né? Vão ser os mesmos para o ano que vem, não foi eleito, não foi indicado ninguém. Mas o pastor Apio, durante este ano, esteve
desenvolvendo um trabalho de discipulado entre as pessoas, né? Contatando pessoas. E, na verdade, ele está precisando de pessoas que sejam discipuladoras. Então, é isso que a gente vai falar hoje aqui. Lá em Lucas 10, 2, Jesus diz o seguinte: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Porque Deus nos chamou, né? Deus não nos chamou para ficarmos de braços cruzados, mas para trabalharmos na sua seara. É para isso que Ele chamou. É para isso que Ele nos chamou. É para isso que Ele nos chamou. E Ele, meus amados, não aceita de forma alguma justificativas, desculpas, né? Porque Ele tem resposta para todas as justificativas que dermos, para todas as respostas que dermos, né? Para Ele, como diz o próprio texto aqui. O texto que lemos aqui em 1 Coríntios, diz: reparai na vossa vocação, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Portanto, meus amados, Deus não necessita de doutores, de PhDs. Ele quer pessoas que sejam dispostos a trabalhar na sua obra. Por quê? Porque Ele capacita. Ele capacita. Então, Ele não aceita de forma nenhuma desculpas. Desculpas, né? Pelo contrário, Ele pode usar pessoas das mais absurdas, da forma mais absurda possível. Nós temos o exemplo da mula de Balaão, né? A mula de Balaão, ela foi usada para falar daquele profeta lá que estava, o profeta insensato, para refrear a insensatez daquele profeta. Uma mula, Deus usou uma mula. Então, isso quer dizer o quê? Que Deus não tem limite para Deus usar aquilo que Ele quer usar. Então, não temos, de forma alguma, desculpas nenhuma para dar para Deus, dizendo que nós não temos capacidade. Eu vi o exemplo do pastor Jeremias, lá de Belo Horizonte, da 8ª de Belo Horizonte. Ele estava contando uma história, né, que um pastor programou lá uma conferência, né, um programa de conferência, e convidou vários figurões lá. E no dia lá encheu de figurões. E ele pregou, e no final lá ele convidou as pessoas, falou assim: olha, os irmãos da igreja, convida aí o irmão aí, pergunta se ele não quer ir para o céu. Não quer ir para o céu. E lá no fundo tinha um advogado muito famoso sentado lá, e um irmãozinho simples, humilde, né? Como diziam, era o bobinho da igreja lá, que a turma achava que ele era bobinho, e encostou lá no advogado, né? E o pastor ficou preocupado, falando: o que será que o irmãozinho vai falar para o advogado lá, né? Aí
irmãozinho lá falou com o advogado levantou e foi embora. Quando foi na semana seguinte, estava o advogado com a Bíblia embaixo do braço, veio para a igreja aceitar Cristo Jesus. Então ele perguntou o que aconteceu. O que aconteceu naquele dia lá, aquele irmãozinho, o que o irmãozinho falou para ele? O irmãozinho chegou e falou para ele assim, falou para mim assim, olha, você quer ir para o céu? Eu falei assim, eu não. Eu falei assim, então vai para o quinto dos infernos. Aí eu fui embora, saí e fui embora. E chega lá, entrei em casa e fui tomar banho e aquela água caindo e falava, vai para o quinto dos infernos, vai para o quinto dos infernos. E eu estava comendo e comendo ali, e a comida ali, vai para o quinto dos infernos, quinto dos infernos. Eu estava trabalhando no computador e aquelas palavras ali, vai para o quinto dos infernos. Aí eu falei assim, eu não quero ir para o quinto dos infernos, quero ir para o céu. E veio, estou aqui. Né? Então, um irmãozinho que o pastor achou que ele não ia falar nada, mas ele falou assim, olha, se você não quer ir para o céu, então vai para o quinto dos infernos. Essa é a história que ele contou lá. Deus não precisa das nossas desculpas. Deus quer o nosso trabalho. Deus quer o nosso trabalho. Eu tenho alguns exemplos aqui de personagens que usaram de justificativas para não fazerem a obra de Deus. E é interessante que a primeira justificativa, a primeira pessoa aqui foi Moisés, o chamado de Moisés e sua justificativa. Eu tenho aqui em Êxodo 4:12, quando Deus chamou Moisés para trabalhar na sua obra, olha a resposta que ele deu. Diz assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então, Deus falando a Moisés. Moisés, ele viveu até os 40 anos, ele viveu no lugar mais evoluído, no Egito, tendo os melhores estudos. E agora, ele, diante de Deus, ele chega e dá essa justificativa. Então Moisés disse assim, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Pesado de boca e pesado de língua. Então Moisés deu essa desculpa, mesmo sendo educado na melhor universidade do mundo na época, que era o Egito. E Deus, olha a resposta que Deus deu a ele. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai agora, pois, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então, meus amados, Deus não aceita justificativas. Deus não aceita justificativas. O segundo chamado foi Gideão. Gideão também deu sua justificativa. Lá em Juízes 6, 14 a 16, diz o seguinte, então se virou o Senhor para Gideão e disse, vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E Gideão lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Então, Deus chamando Gideão para libertar o povo de Israel dos midianitas, e agora Gideão diz o seguinte, Senhor, olha, como que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Aí tornou o Senhor, já que eu estou contigo,
ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Vai nessa tua força, ele falou. E que força é essa? Força da humildade, força da fraqueza, força da incapacidade. É isso que Deus quer. Deus quer humildade, Deus quer que nós sejamos humildes. E Ele vai nos fortalecer, nos ajudar. Então, Gideão libertou o povo de Israel na época com apenas 300 homens. Apresentaram-se 32 mil, depois ficou 22 mil, mas Deus falou assim, olha, Deus vai libertar esse povo com 300 homens. Então, Deus não aceita justificativa. O terceiro exemplo aqui é o exemplo de Isaías. Isaías. Lá em Isaías 6, 5, 7, diz assim, então disse eu, ai de mim. Isaías, quando teve aquela visão de Deus, ele disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías falou para Deus, falou, Senhor, olha, eu não tenho condição, eu sou uma pessoa que sou de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu não posso fazer isso, né? E Deus não deixa perder Isaías se perder na autocomiseração. Autocomiseração. Ele diz assim, Isaías estava dizendo, sou um coitado, estou perdido, sou um inútil. Mas ele sempre toma a iniciativa. Deus sempre toma a iniciativa para resolver os problemas. Ele não deixa os seus servos sem solução. E diz a palavra de Deus que então um dos serafins voou para mim, para Isaías, né, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a boca de Isaías. E disse, as tuas iniquidades estão perdoadas, o teu pecado está perdoado, as tuas iniquidades estão purificadas. Então Isaías, depois disso, a palavra de Deus fala assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado de Isaías, então, Isaías achava que não tinha condição, porque ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor purificou os lábios de Isaías, perdoou os pecados de Isaías. Isaías ficou pronto para exercer o ministério. O quarto chamado aqui é o chamado de Jeremias. Olha Jeremias e a sua justificativa. Em Jeremias 1, 4, 7 a 9, diz o seguinte, a mim me veio a palavra, pois a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. Então, Jeremias, quando foi chamado, ele falou, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, não passo de uma criança. Mas Deus falou assim, olha, a todos que eu te enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. Não diga, não passo de uma criança. Não diga, não passo de uma criança. Então, meus amados, Deus não aceita justificativa. Ele está chamando a gente para a obra, e Ele quer que nós empunhemos, né, o estandarte e
avancemos para fazer a obra dele. Ele não nos chamou para ficarmos de braços cruzados. Ele quer que nós trabalhemos. Ele quer que nós façamos a sua obra. Ele falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. Quando ele nos chama, ele fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Aonde você for, aonde você estiver, é o lugar de pregar o evangelho. E lá em Isaías 41:10 ele ainda diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, não devemos temer. A obra do Senhor é maravilhosa. Nós temos Ele ao nosso lado, nos fortalecendo, nos ajudando para fazermos a sua obra. Então não devemos ter receio de fazer a obra de Deus. Temos que nos dispor e colocarmos nas mãos dele e saber que Deus está presente e que Deus pode fazer uma obra através de nós. A nossa força, a nossa capacitação não está em nós, está em Deus. Cabe a cada um de nós nos colocarmos nas mãos dele para que ele nos use. Meus amados, que possamos pensar nisso, que possamos colocarmos nas mãos dele para que ele use cada um de nós como instrumento nas suas mãos. Há tantas pessoas por aí precisando, necessitando de uma palavra de conforto, de uma palavra de apoio, de uma palavra de esperança. E nós temos essa palavra de esperança, não podemos guardá-la conosco. Lembremos da palavra do talento, dos talentos. Cada um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento. Aquele que recebeu 5 talentos, desenvolveu outros 5 talentos. Aquele que recebeu 2 talentos, desenvolveu outros 2 talentos. Né? Mas aquele que recebeu 1 talento, enterrou o talento, não desenvolveu o talento. Então Deus quer nos dar talento, nos capacita para exercermos a sua obra. E Ele coloca nas nossas mãos o dever, o compromisso de multiplicarmos aquilo que Ele nos dá. Que Deus nos ajude nessa manhã, que Deus nos abra o nosso entendimento, que Deus nos toque no nosso coração e nos faça falar da Tua palavra, no nosso dia a dia, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, a todos aqueles que estão ao nosso redor, que precisam de uma palavra de apoio, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra que só podemos dar se estivermos cheios do Espírito Santo. Que Deus nos ajude nessa manhã, que Deus nos abençoe, que Deus esteja atuando poderosamente na vida de cada um. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, queremos te louvar, ó Pai, pelas bênçãos maravilhosas que tens derramado sobre nossas vidas, sobre a Tua igreja, Senhor Deus. E obrigado, Pai, porque apesar de tudo, Senhor Deus, apesar dessa pandemia, ó Pai, Tu nos tens sustentado, Senhor Deus, Tu nos tens fortalecido, Tu nos tens conduzido, ó Pai. Obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado por essa Tua palavra, Senhor Deus, que Teu Santo Espírito seja atuando poderosamente, ó Pai, nos corações daqueles que vão ouvir essa Tua palavra, ó Pai. E que possamos, Senhor Deus, nos despertar, ó Pai, nos dispor a falar de Cristo Jesus, nosso Senhor, ó Pai, aqueles que estão necessitados de ouvir a Tua palavra, ó Pai. Perdoa nossos pecados, Senhor Deus, fica conosco, Pai, em nome e por amor de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso, eterno e incomparável amor de Deus, nosso Pai,
o conforto, a comunhão, o consolo do Espírito Santo sejam com todos e com todos permaneçam hoje e sempre. Amém. Amém.